lista de compras. Eu preciso ter uma lista para me nortear o que eu vou comprar. Então, pensa comigo como tudo faz sentido. Eu sento hoje e anoto sobre a minha rotina. Que horas eu tomo meu café, que horas eu almoço, que horas eu lancho, de que horas a que horas eu trabalho, quais são os dias de trabalho presencial, quais são os dias que eu tenho compromissos. Eu anoto tudo. Quando eu anotar aquilo tudo, eu vou conversando comigo. E esse dia aqui é presencial, preciso levar um lanche. E esse dia aqui eu preciso fazer isso. Quer ver um exemplo? O que muitas de vocês se queixam comigo? Lari, eu sofro de comer noturno. Eu tenho muita fome à noite. Primeira coisa que eu te pergunto: será que o teu comer noturno é porque você janta cedo e fica muito tempo acordada? Se você janta às 7, 8 da noite e você fica acordada até meia-noite, é normal. Dorme, você janta e fica muito tempo acordada. Então, isso, gente, é autoconhecimento. Eu preciso entender por que eu como à noite. Por que eu tenho mais fome à noite? Talvez você tenha mais fome à noite porque você fica acordada até muito tarde. Porque você trabalha até tarde, porque você fica vendo TV até tarde. Então, tudo isso tem que ser pensado. Ontem mesmo eu conversava, né, com uma das mulheres que eu acompanho e eu falei para ela, se eu comer noturno é porque você janta sopa todo dia. Sopa, gente, é líquido, é pastoso, dá fome rápido. Às vezes, se você janta cedo e fica acordado até muito tarde, a sopa não é a melhor opção para você. Então, olha aí novamente o autoconhecimento. Se eu mapeio, se eu faço o meu mapa do emagrecimento, quero ver vocês me mandando foto, hein? Façam o mapa do emagrecimento, escrevam lá toda a rotina de vocês e me mandem foto. Porque a gente precisa se motivar, a gente precisa se estimular, a gente precisa dar força umas às outras. Quantas de vocês já não fizeram dietas e já estão saturadas? A grande questão é que não é só sobre fazer dieta, é sobre olhar para dentro de si, da sua rotina, das suas escolhas, do seu comportamento, das combinações. É muito sobre a gente. Então, para de olhar para a vizinha que emagreceu 10 quilos, que tomou canetinha do emagrecimento, que tomou o remédio A, B ou C, porque a vida da vizinha é dela. A vizinha fez as escolhas dela, a vizinha tem a rotina dela, a vizinha tem a genética dela, a vizinha tem a vida dela. Você tem a sua vida. Então não perde tempo olhando para a vizinha, para a blogueira, para a conhecida. Olha para você. O que você vive hoje? Qual é a tua rotina hoje? O que você tem que mudar na tua rotina hoje? Por que você come tanto doce? Qual é o horário que você come tanto doce? Você precisa olhar para dentro de você. Onde estão os teus pontos fracos, as tuas dificuldades? Nossa, Lari, outro dia eu estava conversando com uma das meninas do MCI, né? E ela falou para mim, falei para ela, olha, seu triglicerídeo está muito alto no exame, você come muito doce, muita massa, muito pão. Ela falou, pão. Meu ponto era o pão. Eu comia pão de manhã, de tarde e de noite. Ó, já identificamos que o triglicerídeo dela, né, ele estava ali mais alto por conta provavelmente desses pães. Então, se eu estou comendo pão de manhã, de tarde e de noite, e eu anoto isso, eu olho, caramba, tem pão de manhã, de tarde e de noite. O que eu posso colocar aqui no lugar desse meu pão? Pronto, já vem a ideia. Eu preciso olhar para o que eu estou fazendo. Então, façam esse registro. Qual é a minha rotina? Quais são os meus horários? Quando que eu trabalho presencial? Quando que eu me exercito? Anota tudo. Tudo, tudo, tudo. Sem preguiça, porque é sobre você. Esse registro todo muito detalhado, ele vai te dar clareza. Anota, quem gosta de sublinhar, sublinha. Sublinha o momento do dia que come muito doce. Sublinha o momento do dia que está na rua e come um salgado, para você entender o que precisa ser feito, ser mudado. Porque aí a gente já começa partindo dos pontos de dificuldade, dos pontos mais importantes. Dali, eu já vou para o segundo passo, que seria tirar um tempo para organizar essas coisas. Exemplo, se eu estava comendo pão de manhã, de tarde e de noite, e eu resolvo que de manhã eu vou botar uma tapioca de banana e à noite eu vou botar uma crepioca, eu preciso ter mais ovos, eu preciso ter goma de tapioca, eu preciso ter aveia, eu preciso ter banana. Opa, lista. Preciso comprar banana, preciso comprar goma de tapioca, e aí eu vou colocar aqui a aveia, lista. Olha como uma coisa vai puxando a outra. Eu entendo quem é a minha escolha, eu entendo o que eu tenho que comprar e como que eu vou fazer. Agora, se você está muito solta,
Aí, gente, é uma tentação. Se você hoje termina de trabalhar, hoje é terça-feira, aí você termina de trabalhar, teu chefe te estressou, você tá irritado, e o filho chora, e você tá muito irritado, o que você faz? iFood. E aí, na terça-feira, você tá comendo pizza. Mas você também comeu pizza lá no sábado. E você emendou o feriado. E na sexta-feira você comeu hambúrguer. E talvez na quinta-feira você comeu ali 2 pratos de estrogonofe. E ali vai. A semana tem 7 dias. E aí, quando você vê, 5 dias, você exagerou muito. E eu não estou falando aqui de alimento permitido e proibido. Eu estou falando de proporção. O emagrecimento é sobre déficit calórico. Eu preciso comer menos do que eu gasto. Se você hoje está sedentária e está cheia de permissões, eu mereço, eu posso, hoje eu quero, eu estou afim, é só hoje. Cadê? A conta não fecha. Não tem emagrecimento. Não tem déficit calórico. Então, eu preciso gastar mais do que eu como. Eu preciso me exercitar, mas isso é conversa para outro momento, né? Até porque é sim possível emagrecer sem exercício. Porém, se eu quero emagrecer e eu não estou me exercitando, eu vou ter que segurar mais no excesso. Eu vou ter que segurar mais na comida, porque eu não tenho o gasto calórico do exercício. Então, eu vou precisar ter um pouco mais de renúncias. Eu vou precisar abdicar de mais coisas, certo? Eu vou precisar equilibrar mais isso aqui. Eu não posso comer tudo que eu tenho vontade. Por quê? Porque eu preciso fazer déficit calórico para emagrecer. Então, eu preciso registrar o que eu estou fazendo para entender onde podem estar os meus excessos para conseguir fazer o déficit calórico para eu conseguir emagrecer. Então, gente, isso. E quando você faz a lista, você vai para o mercado, para a feira, para onde for, mais consciente. Se você não faz lista, você entra no mercado com fome, você compra um monte de besteira, você compra chocolate, você compra um monte de doce. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muitas coisas que é melhor a gente não ter em casa. Eu sei que parece radical, mas se você está em processo de emagrecimento e tem em casa chocolate, tem um monte de bobagem, você vai comer, porque aquilo faz parte da sua rotina, você adora aquilo ali. Eu já falei para vocês, eu amo bolo caseiro, né? E aí, esse fim de semana, eu viajei e tinha um monte de bolo caseiro sem leite para mim. É óbvio que eu provei uma fatia de cada bolo, mas sem neura nenhuma, porque eu não como bolo todo dia. Eu não tenho bolo em casa todo dia. É algo que é passageiro. Comi um pedaço ali em cada dia e acabou. Agora, pensa, eu moro sozinha. Se eu morando sozinha comprar um bolo toda semana, quem vai comer aquele bolo? Eu. Se eu sozinha comprar uma barra de chocolate toda semana, quem vai comer aquela barra de chocolate? Eu. Então, tem coisas que a gente precisa deixar para comer na rua. Exatamente, o Conceição falou, né? Não compro para não ter, é isso. Aí o que eu falo muitas vezes para vocês é: deixa para comer a torta gostosa lá no aniversário, lá no fim de semana, confraternizando com a amiga. Evita. Cara, seu objetivo não é emagrecer, é o que eu sempre falo. Por que a gente tem que ser tão permissivo com a alimentação? Tem que ter equilíbrio, sim. É igual quando você está juntando dinheiro para fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Você não precisa pagar os boletos, as contas do teu mês, a conta do cartão de crédito. Eu aposto que hoje você gostaria de comprar muito mais coisa do que você compra. Por quê? Porque você tem um salário e você pode comprar de acordo com o que você ganha, certo? É a mesma coisa com o emagrecimento. Você quer emagrecer, você não pode comer muito mais, porque senão você não vai conseguir emagrecer. Você vai engordar, você vai piorar seus exames, você não vai ter saúde, você vai ficando afetada. Então é a mesma lógica, gente. É a mesma lógica. E isso não é radicalismo, preciso me libertar logo dessa dieta para me libertar disso. Não, porque o meu objetivo não é emagrecimento, o meu objetivo é hipertrofia. Eu tenho um consumo calórico super alto e eu penso igual a vocês. Eu penso igual eu ensino para vocês. Eu poderia ter um monte de besteira em casa e ficar comendo essas besteiras porque eu tenho um metabolismo acelerado e como muita caloria? Poderia, mas eu vou fazer isso? Claro que não, porque a gente está falando de saúde, de um corpo desinflamado, de um intestino que funciona, de um corpo que a gente quer que tenha mais disposição, mais energia, bons exames. Então, isso é para todo mundo. Você precisa aprender a fazer isso o mais rápido possível, porque isso é para a sua vida. Eu não estou falando aqui de vamos fazer uma dieta para você perder 10 quilos e depois você volta para o oba-oba. Não tem oba-oba. A saúde é para o resto da tua vida. Então, você precisa aprender urgentemente
a organizar de forma simples sua rotina para que você consiga fazer algo que você consiga manter. Então, quem me conhece sabe, né? Eu posto aqui para vocês, eu não fico inventando muito. Se eu vou comer arroz e feijão, eu vou comer arroz e feijão aquela semana toda, porque é prático. Arroz, feijão, mudo os legumes e como a proteína. Eu vou comer ali bolo de caneca vários dias na semana. Eu como pão com meus ovos todo dia. Então, o que a gente precisa é de variedade. Aí eu coloco um nutrientezinho a mais no meu chá, eu coloco ali, né? Eu vou colocando outras estratégias de desinflamação de nutrientes para além dessa rotina alimentar. Mas é fazer o básico bem feito. Quanto mais eu repito, mais vira rotina. Quanto mais eu repito, mais o meu cérebro internaliza aquilo como algo que faz parte dele. Precisa virar rotina. Se você já fez 20 dietas, cada nova dieta você traz uma coisa diferente. E a verdade é que você não deixa aquilo virar rotina nunca. Você está sempre começando uma coisa nova, mas você não está olhando para dentro, você não está cuidando de você não está entendendo as suas emoções, você não está aprendendo sobre o que você está comendo. É sobre isso. É por isso que você não tem resultado de forma consistente.